começa hoje o período da Quaresma, os 40 dias que antecedem a principal celebração do cristianismo. Nós viemos até a Diocese de Jataí conversar com o Bispo Dom Nélio para saber um pouco mais sobre este assunto. Bispo, nós temos muitos telespectadores que não são cristãos, né, não são católicos. Por isso a gente queria começar perguntando daquela questão bem básica, né? O que é a Quaresma e qual o principal objetivo dela? Quaresma é um tempo oportuno de mudança de vida. Quaresma vem do número 40, aproximadamente. É um tempo, não que necessariamente precisam ser 40 dias, ou se você for contar 42, 43 dias, mas a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina assim que começa a missa da ceia ou do lava-pés na quinta-feira santa, da Semana Santa. Então esse é o período oportuno que a Igreja propõe para mudança de vida, conversão, reavaliar a vida, exames de consciência, retomar alguns aspectos e ver também da conduta e no sentido do olhar para si, para Deus, para a natureza, para o próximo. E quais são as principais obrigações de um católico durante esse período? Sempre a fidelidade ao Evangelho de Jesus. E a Igreja propõe para esse período da Quaresma, na quarta-feira e na sexta-feira santa, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, para o católico batizado de entre 16 e 65 anos, jejum e abstinência de carne. Nesse sentido, propõe sempre 3 aspectos: o jejum, a oração e a esmola, para que a gente possa ter um olhar para si, olhar para Deus, olhar para o próximo. Neste cuidado que nós devemos ter na boa convivência na sociedade como cristão que caminha com Jesus, que deve ter um amor em todas as direções, a Deus, ao próximo, a si mesmo, e também o cuidado com a natureza. Como o senhor já adiantou, um dos propósitos durante esse período é o jejum, é a penitência. Mas qual é a finalidade do jejum? O jejum faz com que, se a gente pensar assim, lá no primeiro século, Irineu, bispo, ele já fazia o convite para esse olhar e melhorar a preparação para a grande solenidade da ressurreição do Senhor. O domingo, a grande festa. Para isso, foram colocados na igreja um período que é o período após a Páscoa, que é o período pascal, são 50 dias até o período dia de Pentecostes, que é uma festividade prolongada ao domingo da ressurreição. Alguns tempo depois, também a igreja foi pensando, isso nos primeiros séculos, para melhor celebrar este período do domingo e os domingos consecutivos, uma melhor preparação. E aí se estabeleceu a Quaresma, que tem 40 dias, que tem muitos números. 40 é um tempo oportuno, necessário. Assim foi 40 anos do povo no deserto, 40 dias de Moisés em oração para receber as tábuas da lei, 40 dias do profeta Elias, de jejum e oração, e também os 40 dias de Jesus, deu o período que ele passou também em tentação, sem comer, sem beber, em preparação para toda a sua missão. E é nesse período também a experiência que a pessoa faz de jejuar ou apenas comer pão seco e água, e chegar ao final do dia e computar tudo aquilo que ela economizou de alimento, e isso ser destinado a alguém necessitado. De forma que você faz a experiência de valorizar sempre mais o alimento e também solidarizar-se com as pessoas que passam necessidade. Nesse sentido, o cuidado também com o alimento, de observar tanto o desperdício que nós temos, e sem a preocupação com o próximo. Portanto, a oração, o jejum, a esmola, faz com que nós tenhamos um olhar para nós, olhar para Deus e olhar para o próximo.
Eu vou confessar que ao chegar, a primeira pergunta que o bispo me fez foi se eu já tinha começado a fazer minhas penitências. E eu confessei que ainda não. Aí eu pergunto, se outras pessoas, assim como eu, não tiveram tempo ou esqueceram, ainda dá tempo ou tem alguma coisa assim a mais que eu preciso fazer para poder me redimir? Durante o período da Quaresma, a Igreja propõe, assim como obrigatoriedade ao católico, como eu disse no início, de jejum e abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Porém, você pode se redimir disto. Também a Igreja faz um convite em todas as sextas-feiras para fazer algum tipo de penitência, de jejum. Mas mais importante do que isto é a conversão, mudança de coração. Quer dizer, sair do mundo do pecado e caminhar conforme os ensinamentos de Jesus. É pegar a partir da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, e a partir dos ensinamentos de Jesus ser mais fiel possível àquilo que Jesus propõe, ao Evangelho. E aí teremos uma opção de vida constante, não só para este período, mas para toda a vida, né? Seguindo os passos de Jesus, porque o desejo de Deus e de Jesus também ter vindo ao mundo e doado a sua vida é para resgatar toda a humanidade do pecado e conduzir a uma vivência melhor aqui, nesta vida terrena, né? Se a gente pensar assim, o mundo urbano, por excelência, deveria ser o ambiente de convivência humana. No entanto, nós estamos muito isolados e tão próximos, apenas uma parede que divide, de repente uma laje que divide um do outro, e estamos distantes. Quem sabe a gente pensar nessa proximidade e, além disso, pensar no planeta, que junto com a campanha da fraternidade, com a Quaresma, há 50 anos, todos os anos também a Igreja propõe um tema que leva a uma conscientização das coisas, e muitos temas, eles abrangem a vida social das pessoas, o cuidado do planeta, por exemplo, este ano, os biomas, e nós temos aqui a nossa região Cerrado, quer dizer, é um bioma importantíssimo, está correlacionado a todos os outros biomas do nosso Brasil, e é o mais importante e o mais antigo, e toda a água que cai nesta região, nesta planície, quer dizer, ela faz com que tenha as nascentes que alimentam os principais rios do nosso Brasil, e olhar toda a riqueza e o cuidado que nós devemos ter aqui unido. Quer dizer, são mudanças, transformações de mentalidade e do coração para caminhar com Jesus, caminhar nesse cuidado com este planeta, esta mãe terra que o Criador dispôs a nós, e cuidarmos sempre uns dos outros e também de nós. Como o Donélio falou, né, durante a Quaresma também acontece a campanha da fraternidade já há alguns anos aqui. Se fala tanto hoje em dia em cuidados ao meio ambiente, e é um dos temas de 2017 dessa campanha. De que forma a população pode estar ajudando mais à frente dessa campanha, Donélio? Quem sabe a gente poderia, eu não conheço ainda toda a região aqui, de repente tantos projetos importantes, mas se a gente, cada uma das nossas casas, recolhesse todo o óleo de frituras, colocássemos em garrafas PET e fosse destinado para o biodiesel, quer dizer, nós estaríamos cuidando da nossa terra. Um outro cuidado, quem sabe projetos que já existam aqui, leis municipais, mas não só aqui, mas para todo o nosso planeta. Mas aqui, nesse período de chuvas, se a gente for lá no alto da cidade e no dia de chuva forte, e depois percorrer e chegar até o próximo aos rios, como que chega estas águas, né? E se a gente diminuir os concretos nas calçadas e criar um mecanismo que contribua para a infiltração da água, que seja 5, 10%, já diminuindo a chegada desse dilúvio de água que chega nas últimas casas e que também são prejudicadas. Isso é cuidar do planeta e cuidar do próximo. E assim tantos outros projetos que podemos cuidar com a questão do lixo, plantando árvores, arborizando, são sinais, são meios que a gente pode contribuir com o meio ambiente e cuidar do nosso solo, nosso planeta, assim por diante. Tantos outros projetos que podem surgir também da criatividade, quem sabe das nossas escolas, das crianças, dos adolescentes e jovens. Fica aí a sugestão e a dica. Então, durante esse período, a Igreja Católica vai ter alguma programação especial?
Em todas as celebrações nas paróquias, os padres têm o material, também é proporcionado os grupos de novena, de via sacra e todos esse material que é disposto aos fiéis trazem a reflexão em relação à Quaresma e também sobre a campanha da fraternidade. Isso para as pessoas debaterem, tomarem consciência, né, deste planeta tão precioso e tão bonito. E o nosso Brasil, vamos pensar, né, Deus foi muito generoso com todo o nosso povo brasileiro de conceder um planeta, um território tão abençoado, de uma multiplicidade, de tantos biomas, de tanta beleza, e que nós aos poucos estamos destruindo e precisamos ter mais cuidado com ele. Obrigada, então, pelas suas informações aqui na TV Jataí. Além da gente aprender um pouco mais sobre Quaresma, ficou aí, né, toda essa reflexão aqui do nosso Bispo Dom Nélio.